Pessoal, mais uma dica para vocês hoje. Essa dica, ela é de um documentário que eu vi essa semana, esportivo, né? Vi em streaming, vi na Globoplay, de 2023, ou seja, bem recente, né, para o canal, né? Mas eu estou vendo muita coisa esportiva documentário essa semana e queria passar essa dica para vocês. Eu acho interessante conhecer um pouco, né, os personagens envolvidos no Brasil. E falando de esportivo, futebol, ver que o futebol não é só paixão, né? De uns tempos para cá eu venho me afastando muito de acompanhar meu time, muito por conta dessas decepções que a gente vem vendo em tudo, né? Mas eu acho que o futebol no Brasil reflete muito o comportamento da sociedade. Antes, o recadinho de sempre, inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o seu gostei ou não gostei. O comentário, né, de hoje é sobre o documentário A Mão do Eurico, né? Cara, Eurico Miranda é um personagem da pior espécie, na minha opinião, né? É uma pessoa, características principais: demagogo, bravateiro, aquele cara sambari, malandrão, jeitinho, carioca fazendo carioquice. Até aí, cara, falar, descrever só esse perfil, para mim, é 90% da população do Rio de Janeiro. Outras características: picareta, safado, corrupto, bandidão. Aí você também já reflete 90% de Brasília, dos políticos, né? Foi político, foi deputado federal. Características boas. Cara, apesar de eu não gostar, né, de achar um personagem terrível, né, uma pessoa jamais seria meu amigo, vamos dizer assim, ele é um cara machão, cara. É aquele cara que banca o que ele fala, banca o que faz, comprou as brigas e arcou com as consequências. Então, é um personagem com várias camadas que vale a pena, né? Porque, querendo ou não, entra pra história. É inegável que esse cara foi uma celebridade, não só como dirigente, né? Mas, pô, aquela coisa, eu sou Vasco. Não, cara. Ele era ele, né? Ele era um cara arrogante, prepotente, extremamente megalomaníaco, extremamente egocêntrico, queria o poder total também do time que ele amava. E aí a característica boa no sentido de ser uma pessoa firme, uma pessoa forte, uma pessoa que peitava e tal, se perdeu nas outras que eu disse anteriormente. Mas é inegável que é um personagem do futebol brasileiro. Então a história dele, né, ainda mais feito um documentário pela Globoplay, pela Globo, que foi um motivo de chacota, né? Ele, cara, do nada, né, ele achou que a Globo tinha responsabilidade negativa num evento que aconteceu no jogo do São Caetano, por exemplo, onde a arquibancada cedeu, e os direitos de futebol na época sempre foram da Globo. No jogo seguinte, o Vasco entrou com o símbolo do SBT, sem ele pedir permissão para o SBT, sem ganhar nada do SBT, sabe? Então tem algumas coisas folclóricas na história desse cara que são interessantes para você entender que o futebol não é feito só de paixão. Principalmente no Brasil, envolve muito dinheiro, envolve muito poder, envolve muita politicagem, que é diferente de política, sabe? Muita mutreta por debaixo dos panos, muita canalice, né? Eu acho que é com a torcida. Na hora que você contrata o Romário, cara, o cara que eu odeio, o Edmundo, mas que eram craques inegáveis na época, sem dinheiro para pagar os funcionários do clube, jogadores com 3 meses de salário atrasado, é uma canalice, né? Você está iludindo a torcida, né? Mas é um personagem. É inegável, cara. A história do cara, ele era foco, ele era, sabe, toda semana estava num programa esportivo, era manchete, tinha polêmica. Então, quem quiser saber um pouco mais, né, da história do Vasco da Gama,
o que é e que ponto que chegou hoje, né? Nessa lamúria toda, vale a pena dar uma olhada nesse personagem. Mais ainda, não do Vasco, mas do futebol brasileiro como um todo. Cara, o documentário é muito bem feito. Né? Cronologicamente é bem feito, a direção é boa, a produção é boa, a família dele, né, que não, lógico que não gostava da Globo, deram depoimentos o tempo todo, e aí você mostra um pouco também o perfil dos filhos, sabe? Você começa a entender um pouco aquela dinâmica, por que aquele cara era daquele jeito. A viúva, né, também fala do marido como, sei lá, sabe, fala rindo, né? Você vê que é meio alienado. Não digo que seja uma pessoa má, né? Mas é meio esquisito isso, né? Muito distante, sabe? É como você falar de um parente muito próximo seu, como se não fosse seu, da sua família, né? Então você entende um pouco. Então são 5 episódios. É um documentário, eu acho que obrigatório para quem gosta de futebol e para quem viveu essa época, né? Quem não viveu, entendeu um pouco de como que era a dinâmica do Brasil, dos bastidores dessa época. É muito importante, vale a pena sim, tá? Muito a pena. Então fica aí, a dica de hoje é A Mão do Eurico. Quem diria, hein? Eu falando sobre Eurico Miranda. Puta merda, que ponto nós chegamos. Mas é bom, vale a pena. De 2023. Muito obrigado, até o próximo vídeo.